Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de hebraico bíblico. Na aula passada, nós falamos sobre o PIL, pensando no PIL como essa forma mais ativa e mais intensiva do verbo. Hoje nós vamos falar do passivo do PIL. Então, se é o passivo do PIL, nós vamos falar sobre uma forma que é passiva, mas intensiva. O que significa essa forma passiva mais intensiva, professor? É uma forma onde o sujeito ele sofre a ação, mas ele sofre de forma mais intensa, ele sofre de forma mais enérgica, como por exemplo o verbo catá-lo, que nós estamos utilizando ao longo dessas aulas para falar sobre o tempo, o aspecto verbal completo, lembrando que todos esses troncos verbais nós estamos abordando no completo, ou perfeito, ou passado, como muitos gramáticos abordam. Ainda vamos falar de vários outros tempos ou aspectos verbais ao longo do estudo do hebraico bíblico. Nesse quadro que está aí para vocês, já na primeira forma de tradução, vocês já conseguem observar aquilo que eu estou querendo exemplificar, aquilo que eu estou querendo dizer. Observem nesse quadro a última coluna lá da primeira pessoa comum do singular. A tradução é eu fui massacrado ou eu fui massacrada, pensando que estamos abordando uma forma comum, tanto para o masculino quanto para o feminino. Professor, quais as marcas morfológicas e o que diferencia o pual, que é esse que nós estamos estudando agora, essa voz passiva intensiva, do pil, que nós estudamos na aula anterior, na aula passada. Para exemplificar, eu vou parar um pouquinho com esse quadro e vou mostrar a vocês um outro quadro também que é bem importante. Observem esse quadro aí, que eu trago exemplos lá na terceira pessoa masculino singular. Lembrem-se que quando fala da terceira pessoa masculino singular, estamos falando da forma da raiz, aquela forma onde nós vamos direto no dicionário, no léxico hebraico, para encontrar o significado da maioria das palavras. Se vocês observarem esse quadro, eu deixei circulado, né, na verdade um quadrado em verde, em uma das formas dos verbos que eu quis trazer, por exemplo, do pil, terceira pessoa masculina singular, que é o verbo ele procurou. Não vou nem focar muito na sonorização de um desses verbos, porque a nossa ideia hoje é estritamente morfológica, para que você entenda que o pull ele não é difícil e para que a gente foque além da morfologia também na tradução. Observem que nesse verbo ele procurou, se nós formos comparar com ele procurou no pual, que ficaria ele foi procurado, pensando no ele procurou como uma ação mais intensiva e também pensando no ele foi procurado como uma ação mais intensiva, com ele foi procurado de uma forma mais intensa. Nós temos que o ele procurou vai ter lá na primeira consoante da raiz um hirik, então esse hirik é uma das marcas, como nós aprendemos, que indica o pil, e vai ter um dagueche forte dentro da segunda consoante. Aí você pode falar assim, professor, mas no caso do pual, do lado que está aí com o quadrado alaranjado, né, em todos os verbos para que você consiga identificar essa marca formativa, também vai ter na segunda consoante da raiz um dagueche forte dentro. Sim, existe um dagueche forte também dentro da segunda consoante da raiz no tronco verbal pual, nessa ação passiva, mas também intensiva. Porém, tem uma diferença lá na primeira consoante dessa raiz. A primeira consoante dessa raiz, sob ela, logo abaixo dela, o sinal massorético ou sinal vocálico que vai acompanhar a consoante, não é mais um hirik, mas o que vai acompanhar a consoante é um kibutz. O kibutz que equivaleria ao nosso U. No caso do hirik, equivaleria ao nosso I a maioria das vezes. Se vocês observarem os verbos aí lateralmente, né, localizados, o ele louvou, ele ensinou, ele consagrou, e compararem com o pual, ele foi ensinado, ele foi louvado, ele foi ensinado, ele foi consagrado, vocês verão que se repete essas marcas que nós chamamos de marcas morfológicas. Uma coisa também que muitos gramáticos se atentam e colocam como uma marca é a presença aí na segunda consoante da raiz. A segunda consoante da raiz vai ter a presença
de uma vogal que é a vogal patá, ou de um sinal vocálico ou sinal massorético, que é o sinal que é a vogal ou sinal vocálico ou massorético patá. Essa é uma segunda forma, mas tentem guardar principalmente a presença do kibutz logo abaixo dessa primeira consoante da raiz do verbo. Vamos voltar então para aquele quadro, para que a gente possa fechar nossa aula falando sobre as conjugações e principalmente sobre algumas traduções. Observe então nesse quadro que nós vamos ter semelhante forma que nós abordamos, né, nos quadros anteriores. Nós vamos ter aí uma coluna com a pessoa, gênero e número, né? Igual no caso dessa primeira linha, primeira pessoa, comum singular, onde repete-se esses mesmos aformativos ou sufixos, né? Geralmente nós chamamos de sufixos, mas alguns gramáticos também chamam de aformativos, que são alguns trechos de pronomes que vão se afixar à raiz do verbo, dando assim o formato da conjugação verbal daquele tronco. Nesse caso, do pual completo. Então, nós temos na primeira comum do singular, observem aí, a repetição, né, junto com essas três consoantes do catal, vai ter mais essas duas consoantes sendo somadas, o tav com um hirekyud, e nós vamos ter como se fosse o catalte. Catalte seria uma das formas de sonorizar o eu fui massacrado ou eu fui massacrado. Observem que não é simplesmente eu fui morto ou eu fui morta, mas sim com uma intensidade. É uma ação que o sujeito sofre, mas de forma intensiva. Se vocês observarem logo abaixo, na segunda masculina do singular, nós vamos ter o uso, né, do tav junto com o câmetz. O tav junto com o câmetz vai se afixar ao catal, né, pensando na sua sonorização com a raiz, mas com as alternâncias que são importantes de nós observarmos, como por exemplo, né, na primeira, se formos pensar na sonorização, o correto seria utilizar a sonorização do kibutz junto com o kof lá, né? Então ficaria como se fosse um kutalte. Kutalte por causa da sonorização do U que o kibutz ele traz, e não um katalte, como seria se utilizássemos, né, outras formas ou troncos verbais, como o kal, que é muito comum de ser utilizado. Observem que a tradução da segunda masculina do singular, ela vai ficar tu fostes massacrado ou você foi massacrado, porque dá essas duas possibilidades, utilizar o tu ou você no português. Logo abaixo, segunda feminina do singular. Novamente é importante frisar o uso de uma consoante, né, do pronome pessoal, que é uma das marcas também, um dos sufixos que vai se juntar à raiz do verbo e vai acabar formando essa conjugação. Nesse caso, nós vamos ter o tav junto com essa chamada, né, essa semivogal ou esse sheva. Esse sheva vai se juntar e vai acabar formando tu fostes massacrada ou você foi massacrado. Uma forma para o masculino singular, uma forma também para o feminino singular. Agora vamos para uma parte importante, a terceira masculina do singular. Lembra que nós aprendemos que a terceira masculina do singular indica a raiz do verbo, mas a raiz vai estar no cal, né? Então, se nós tivermos que procurar lá no léxico, no dicionário, nós vamos procurar o verbo no cal, no ativo simples, e não nessa forma que é um passivo intensivo, ou no pil, que é um ativo intensivo. Aqui o que vai acontecer é o kibutz, observem lá o kibutz embaixo do kof, né, embaixo da primeira consoante da raiz, e também vai ter o patá. O patá é uma da outra forma como nós falamos, né, mostrando naquela imagem anterior, que também pode ser considerado uma marca aí morfológica para identificarmos que está no pual completo. Se observarmos todos os outros logo abaixo, como por exemplo a terceira feminina singular, essa forma, nós vamos ter o uso do re, né? Está até circulado aí para vocês, está marcado com um quadrado colorido, que é o re sendo afixado a essas consoantes, essas três consoantes da raiz do verbo. Essa fixação é o que indica que está na terceira feminina do singular.
E o kibbutz, logo abaixo da primeira consoante aí da raiz do verbo, é a indicação que está no plural completo. Então, nós temos um plural completo na terceira pessoa feminina do singular, que vai ficar ela foi massacrada, e não simplesmente ela foi morta, como seria uma ação passiva simples, e não uma ação passiva intensiva. Como ela é intensiva, então é ela foi massacrada. Vou destacar agora apenas as traduções para que o vídeo ele não fique muito longo e que é só você seguir a mesma lógica de interpretação, né, de análise de marca morfológica, onde é utilizado agora duas consoantes lá do inteiro, né, do pronome pessoal, pega apenas trechos que são duas consoantes. No caso da primeira comum do plural, vai pegar o nun junto com o shurek. No caso da segunda masculina do plural, vai pegar o tav, que está acompanhado aí de um segol e um mem final, formando aí o tem, né, o afirmativo ou sufixo tem. No caso da segunda feminina do plural, vai pegar o tav novamente, com o segol, mas agora com o num final e não com o mem final. Então forma o tem, como se estivesse sonorizando esse num que aparece no final aí do verbo. E no caso da terceira comum do plural, não vai pegar nenhum trecho que venha diretamente do pronome dessa terceira pessoa do plural, mas vai utilizar um shuruk se afixando a essas três consoantes que formam a raiz do verbo. Como ficaria então as traduções pensando em uma ação passiva mais intensiva? Ficaria lá na primeira pessoa comum do plural, nós fomos massacrados ou massacradas, lembrando que serve tanto para o gênero masculino quanto feminino. Na segunda masculina do plural, vós fostes massacrados ou vocês foram massacrados, pensando na possibilidade do uso dos dois pronomes no português. A segunda feminina do plural ficaria vós fostes massacradas ou vocês foram massacradas. Observem o uso, né, de um verbo auxiliar, que é para dar o sentido, no caso foi, fomos, fostes, foram, que é para dar esse sentido maior de uma ação que aquele sujeito sofreu. Fechando a terceira comum do plural, eles ou elas foram massacrados ou massacradas. Se vocês observarem, não é difícil o entendimento do pula, assim como também não é difícil o entendimento do pia. Tentem sempre guardar, eu vou voltar naquele quadro para me fechar esses últimos segundos de aula com aquele quadro que eu compartilhei no início da aula. Observem que, se nós guardarmos essas marcas morfológicas, o kibbutz, que são esses sinais vocálicos logo abaixo da primeira consoante da raiz, e a existência, a maioria das vezes, né, do patá como um sinal vocálico logo abaixo da segunda consoante da raiz, nós vamos conseguir identificar o pual no completo. Em outras formas, em outros aspectos ou tempos verbais, terão outras marcas, outras formas que nós chamamos de morfologia, para que a gente possa fazer a identificação. Então essa foi a nossa aula onde nós fechamos as ações conhecidas como ações intensivas, tanto no ativo, tanto de forma ativa, quanto na forma passiva. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre as ações causativas, conhecidas como troncos verbais Rinfield e Hoffel. Aguardo vocês.